Oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série Mulheres Reais. Mais um e o último episódio. E eu quero muita participação de vocês. Desde já, coloca aí nos comentários qual foi desta série de Mulheres Reais você mais foi mexida, se identificou. Porque a gente falou sobre tantas coisas muito, muito importantes. E não só isso, mas abre a câmera. Rasgamos o coração de uma forma absurda aqui, né? Largamos o verbo, falamos dos nossos exemplos, damos dicas, mil coisas. Então, a única coisa que eu te peço é, diga pra nós qual foi o melhor, qual que você mais, assim, foi muito legal, certo? E hoje, neste último tema dessa série, algo que nós escolhemos com muito carinho foi falar sobre a mulher inserida na igreja local. Qual é a participação dela? Eu devo servir, eu não devo servir? Qual é a fase que eu posso servir? Mulheres mais velhas devem servir, as mais novas ficam em casa. Como que a gente pode trabalhar isso? Qual é a contribuição feminina que tem na igreja local, né? De que forma nós podemos contribuir, o que isso faz diferença, tá bom? Nós vamos levantar essa bola. Simbora. E eu quero desde já perguntando, o que vocês fazem no serviço na igreja? Não, eu antes de falar sobre isso, já cortando a primeira... Nossa, gente, a pessoa já começou cortando. Tô nem aí pra tua pergunta, eu quero falar o que eu quero. É tipo isso. Não, assim, eu acho que a gente parte no princípio, assim, quando eu tava falando, eu tava pensando, né? Que Deus nos fez tão diferenciadas, com tantas características, tantos talentos, que é tão lindo quando tu chega numa igreja e tu vê a participação das mulheres, porque as mulheres, elas dão um outro colorido, né? Elas fazem as coisas terem um ar especial, olhar, né? um olhar diferente. É muito diferente as igrejas que tu percebe, assim, onde tem uma participação das mulheres, onde as mulheres... às vezes a esposa do pastor é super dedicada, tu vê, vai ter uma mesa bem servida, né? Que às vezes para os homens, eles têm outros atributos que são infindáveis, né? Mas essas coisas às vezes não são tão... A sensibilidade, o apego aos detalhes. Exatamente. O cheirosinho. Então, assim, é tão lindo, assim, eu acho, é tão lindo as coisas que Deus faz, né? Fez uma coisa tão completa, então é tão linda a igreja, né? Quando as mulheres participam. O toque da mulher, o toque. né? Tá, e agora volta pra tua pergunta, amada, Não, qual mas era? antes da pergunta... Deixa a pergunta, então, gente. Deixa pra lá. A gente não quer falar sobre isso, tá? Não, é que assim, a gente tá se sentindo tão em casa, sabe, Lari? É isso, deixa eu justificar aqui. Entendi. Que a gente absorveu essa ideia do Pode Nosso, né, Lê? Então a gente tá Exatamente. muito em casa. Vocês vai vir nem a pauta. Aliás, nem tem pauta, gente. É isso aí. É isso aí. Não, mas eu acho que ainda antes disso, talvez tenha pessoas que possam estar ouvindo, que talvez se identificam com a Lari, acompanham o canal tal, mas nem entendem a importância da igreja local, né? E eu queria pedir aí 2 minutinhos só para falar disso. Fale, é todo seu. Porque existe ainda, né? E isso tá cada vez mais forte, essa ideia de que eu posso me relacionar com Deus sem me relacionar com a igreja, né? Na minha casa, eu tenho o meu momento, assim, de meditação. Não e pode? leio a Bíblia, Tem que ir pra igreja. Oro, louvo. Como se Não, eu fosse tô perguntando suficiente. Tem que ir pra igreja? Tem que ir pra igreja, gente. Quero falar isso pra você que não está indo pra igreja. Porque, assim, biblicamente não há espaço para isso, né? É impossível a gente se relacionar com o cabeça, que é Cristo, sem se relacionar com o seu corpo, que é a igreja local. Então, tem uma onda aí, um movimento bem grande, assim, dos desigrejados, né? E também existem pessoas que se alimentam de louvores, de palavras, de pregações e tudo mais, mas não vivem a realidade de pertencimento a uma comunidade numa cidade específica, onde você vai lá ser submisso a um pastoreio local, a uma liderança local, onde você vai poder prestar contas da sua vida, ter real comunhão, né? Pra gente é uma coisa assim... talvez tão óbvia, né? A Lê cresceu na igreja, a Lari cresceu na igreja. Eu vivo essa realidade também há muito tempo, desde que eu me converti. Não havia possibilidade de não estar imersa na igreja local, mas é muita gente que tenta viver uma vida com Deus distante da igreja local. Eu acho que a gente já poderia, antes de entrar aí no assunto, trazer esse toque, né? Por N motivos. Tem situações que na própria cidade você não encontrou um ambiente em que você se sinta parte, que você concorde, que você entenda que é um bom lugar, né, para você frequentar. E até, inclusive, por exemplo, na Onda, a gente trabalha com a Onda Dura Online,
que vai muito disso, de pessoas que, assim, não querem viver longe da realidade da comunidade local, mas a gente sempre fala, né? Até a onda dura online é difícil, né? É uma situação difícil, assim, porque, enfim, por mais que a gente tenta ali fazer, adaptar, é muito para cobrir esses que não conseguem achar, né, uma igreja bíblica, né, acolhedora, extraordinária, aquela que fala da onda dura, não. Mas, enfim, tem N fatores. Tem gente, eu, por exemplo, também que não querem frequentar uma igreja local simplesmente porque não vê necessidade, né? Que é esses casos que a Cal tá falando, né? Não, eu acho assim que tem um grande grupo que não é só por não ver a necessidade, mas porque acha que a igreja local é um lugar que, né, as pessoas vão ter conflitos, vão ter problemas. E vai mesmo, por né? E vai. E é isso Mas é por isso que a gente precisa estar numa igreja local. Tem que amar a igreja, porque é essa vida. A gente consegue manifestar os dons. E muitos mandamentos, né, mandamentos recíprocos, por exemplo, só podem ser feitos na igreja local. Na realidade de igreja local, não né? tem como ver, talvez, a mesma situação em outros lugares. Deus não tem como tratar esse tipo de coisa em outros lugares. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, confessar uns aos outros, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. É um tipo de vida, é um estilo de vida que o cristão só consegue viver numa comunidade de fé. E muitas vezes você pode dizer assim, mas eu choro com os meus filhos, meu marido, eu alegro com os meus filhos, meu marido, eu amo, eu suporto meus filhos, meu marido, né? Mas acontece que esse negócio de amar o próximo, às vezes está falando justamente de pessoas que você não conhece, não convive, e você ama simplesmente por ser o corpo de Cristo. E até a submissão, né? Uma liderança local, a participação na ceia, que é um sacramento, né? A imersão no corpo, que é o batismo. Nossa, aí, enfim, né? Vai pro Na Mesa, que lá eles vão explicar de maneira mais teológica. Mas a questão é que não existe essa possibilidade se você quer fazer as coisas conforme a Bíblia manda, né? Pois então, e com muito amor disso, que a gente fala a pergunta isso. qual era? E dentro disso... podemos pular a pergunta. Não, mas O era que uma a gente pergunta faz super na igreja? importante. Ela perguntou Que vocês o não que deram a gente valor faz. nenhum. Não, mas é porque a gente queria fazer uma introdução, entendeu? Lê, o que tu faz na igreja? Bom, eu faço muitas coisas. Não, assim, ministerialmente, né? Que assim, a gente tem que entender que aqui no nosso contexto de onda, a gente tem as áreas, né? Que seriam os lugares onde a gente atua mais no pastoreio, no sentido de cuidado com as pessoas, grupos pequenos, né? Talvez você tenha uma outra realidade de igreja, a nossa é assim, né? Tem os grupos pequenos. Eu tenho um grupo pequeno, né, onde eu cuido das mulheres, de um grupo de mulheres, mas eu atuo ministerialmente com as crianças. Então, o meu envolvimento é trabalho com criança, produzo material, né? Mas isso, assim, é tão interessante que eu nunca tinha trabalhado com crianças. Eu passei a trabalhar com as crianças aqui na onda. Eu acho que foi a única coisa na minha vida, eu acho tão engraçado isso, porque era o único setor na minha vida que eu nunca tinha... Eu já fui do louvor, gente, pra surpresa. Já, gente. Cantava? Ai, gente, eu fiz tanta coisa nessa vida, já toquei, eu tocava teclado. Eu sou bem ruim, mas eu toco. Todo dia vocês têm uma surpresa comigo, Todo né, gente? dia, gente. Não, teve um episódio desse que a gente descobriu que ela ia era pra guerra, né? Soldado do não era Nascimento. Mas eu, assim, ó, já fui da dança, eu fui da King's Kids. Quem conhece King's Kids? Vocês nem sabem, né? Nem sabem da existência da King's Kids. Não conhece? Kids. Pra falar já é difícil. É um movimento internacional ligado a Jocum, de dança, administrações com crianças, tudo eu participei. Então, assim, eu fiz muitas coisas na minha vida, mas o único lugar que eu não havia servido era com criança. Então, hoje eu faço isso, aumentando aí a minha gama de experiência. Porque, assim, desde do momento que eu me entreguei ao Senhor, que eu recebi Ele como Salvador, eu sempre entendi o serviço na igreja. E o serviço não é necessariamente aquilo que eu gosto de fazer, mas aquilo que a igreja precisa, né? Então, assim, sempre me coloquei a essa disposição e aí, precisando de alguém, estava eu aí, né? Cumpri alguns, eu tinha um pouco mais de êxito, outros péssimo, mas eu estava lá para... Queria ver a parte do teclado, essa eu queria ver. Eu toco, se quiser eu posso tocar. Mas, vamos fazer um dia aqui, ó. O jeito que ela tá, a roupinha, tudo, ela não parece aquelas esposas de pastor que toca, canta, sabe? Prega. Eu acho lindo. Canta no Eu coral. queria cantar, eu acho que eu queria cantar. Cara, Cantar, eu comecei tocar. a cantar, sabe por quê? Olha, eu canto não tinha muito, ninguém? porque não tinha ninguém. Eu canto muito mal, muito mal, muito mal. E aí, qual era a situação? Tinha uma situação lá, tinha culto das mulheres,
E eu tocava teclado, e aí as meninas, as mulheres que não tinha umas vezes que ministrava, não podia estar, e as outras eram muito tímidas, então eu conduzia o louvor, entendeu? Eu não cantava, às vezes, né, enfim, mas eu conduzia o louvor. E eu tive experiências bem legais, assim. Interessante. Queria ter esse perrengue só pra ver como que eu ia me sair. Eu conduzia. Tipo, elas cantavam e eu conduzia. Foram, assim, entendeu? Boa. Eu ia... Levante suas mãos ao céu. Não, é porque as meninas estavam cantando. Sim, elas acabavam só com mais que conduzindo. Cantava assim, ó. Não, eu tenho experiência nisso, com CD. Já fiz ministração com CD de não ter gente que me... Ah, tá. Pensei que tu gravou CD. Não! Não tô pra tanto, né? Não, mas assim, de cantar com o CD, sabe? Sim. Com CD pra tocar. Sim. Então, assim, eu já fiz cada coisa na vida. Mas, assim, tendo a necessidade, me colocava à disposição e aí fazia. Pedia, eu me lembro que eu orava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Eu me lembro, essa época do louvor, eu ia sair de casa até chegar lá na igreja e dizer, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E Deus tinha, né? Era tanto que eu clamava que... Porque era o serviço que tinha pra fazer. Mas você sabe que tem muita gente que tem muita dúvida até nesse sentido, assim, né? Por exemplo, uma coisa que também eu respondo... porque eu acho que as pessoas acabam querendo servir a Deus de alguma forma, vem na igreja local esse lugar, né? E entendendo que a gente também não só serve na igreja local, né? É interessante pensar que a igreja local, nós fazemos parte dela e através dela nós servimos a Deus, né? Então, a gente percebe, por exemplo, trabalhos sociais que é muito externo, né? Muito nos lugares, enfim. Então, Deus chama, assim, de diversas formas. E as pessoas me perguntam muito isso, assim, né? Como que você descobriu esse lugar? Acho que para vocês também devem perguntar muito isso, né? Como que você descobriu o chamado de Deus na tua vida e tal, né? E isso é bem interessante porque... a gente não parte de nós mesmos, né? Tipo assim, olhando para o que eu sei fazer, então Deus só vai me usar naquilo que eu sei fazer. Até porque eu sei fazer outras coisas e Deus não me usa nessas áreas. E às vezes até Deus revelar, entre aspas, vamos dizer assim, a pessoa não fez nada, né? Exato. A pessoa não serviu. Então, eu acho que uma das coisas que é muito importante e é legal a gente pensar nisso é pergunte para o teu pastor ou para a tua liderança o que a igreja precisa, né? E isso a gente tem medo de perguntar porque às vezes a gente vai fazer coisas que, enfim, não é... Eu não me vejo fazendo isso, né? Mas a questão é que não tem a ver com você, mas tem a ver com o próprio corpo, né? Tem a ver com a própria igreja, com o que ela vai ser suprida. Então, não tem a ver com aonde eu vou me satisfazer e ter experiências importantes com Deus, mas naquela situação ou naquele lugar que tem um buraco em que você vai fazer parte, você vai ter novas experiências. É muito interessante isso, né? Então, e foi justamente isso. A única coisa que foi o meu trato com o meu marido, pastor Lipão, eu não vou ser a esposa do pastor, eu estou botando entre aspas aqui para quem está em casa, para quem está só no áudio, nesse sentido de que não espere de mim, eu não quero que a igreja espere de mim, essa mulher que vai pregar, essa mulher que vai estar nos ministérios. Eu falei para ele, porque eu não queria que ele fosse o pastor, né, da igreja. E isso a gente já tratou antes de casar, né? Então, tanto é que ele falou, Lara, então é isso que eu vou seguir. Então, a gente não tem como ficar junto e tal. E eu lembro que foi uma conversa muito séria. Naquele momento eu saí batendo o pé. Eu falei, né? A gente tinha combinado outra coisa. Faltava 6 meses para casar, né? A gente combinou outra coisa. Eu tô estudando pro vestibular. Você também tá estudando pro vestibular pra gente fazer na Federal em Curitiba. Nós estamos aqui descabelando os dois, estudando um monte pra gente ir pra Curitiba, casar e ir pra Curitiba. Faltava 6 meses, né? O outro ano a gente ia começar... Se a gente passasse no vestibular... Enfim, tá tudo planejado, né? Do nada, ele me vem com essa história que o pai dele conversou com ele, chamou, e por causa de uma necessidade da igreja, com os jovens. E eu falei, né, não quero e tal. E passou um tempo e eu voltei, porque eu gostava muito dele, né? Eu amava, estava tudo preparado, gente, né? Festa tudo sendo paga, as coisas sendo pagas, enfim. Eu queria estar com ele, né? E eu lembro que nessa conversa, eu falei para ele, né? Não, tem como, a gente vai dar certo, né? Mas eu não sou essa mulher, então eu não vou pregar, não quero que a igreja, se por um acaso, né, haver algum ministério que você vai assumir uma igreja, enfim, eu não vou ser, porque a minha família é família de pastores, meu avô, minha avó, eu sei o tanto que eles sofreram, né,
por causa da igreja, de sacrifício, tipo assim, não poder fazer um monte de coisa, porque, como que a igreja vai ver e tal, e tal. E meus pais extremamente envolvidos. Então, minha mãe sempre passou essa informação para mim. Pastora, não, né? Pastoreio, né? Nesse sentido de cuidado com as mulheres, com a igreja e tal. Não façam isso, né? Estejam na igreja, sirvam na igreja, mas isso não. Eu cresci com isso, né? Então, não, isso não. E aí, fui calhar no... Puxa vida, namorar o filho do pastor, aí o pastor chamou o filho, o filho foi. É muito doido como, às vezes, quem não quer, Deus chama. Quem Deus quer chama, muito, às vezes, não é chamado. Exato. E eu relutei demais, assim, o início do ministério. Tanto é que eu falava, olha, o que você pode esperar de mim? Uma boa cristã. Vou estar lá envolvida, vou lá no culto, né? Vou servir em algum ministério. E é isso, né? Vou nos eventos, ponto. Meu Deus do céu. Era um negócio assim, e aí eu fui, né, gente? Eu vendo as necessidades, fui me enfiando, me servindo e indo. E daqui a pouco eu já tive que sair do meu emprego, porque daí eu tinha que vir trabalhar aqui, e tinha muita demanda, então eu fui. E é isso, a resposta disso foi justamente essa. Eu cheguei aonde cheguei, no sentido de, né, hoje o que eu faço, né, o que eu exerço na igreja, foi justamente suprindo uma necessidade que tinha. Não tinha meninas para servir na época, comecei a trabalhar na igreja com 18 anos, então não tinha ninguém para servir, então as meninas, assim, integralmente, que tinha essa pessoalidade com a liderança e tal. Então foi indo assim, né? E até hoje, eu não sei se eu vou fazer isso pro resto da vida, porque eu continuo servindo em áreas que a igreja precisa. Hoje o Lipão fala para mim, Lari, eu preciso que você seja essa figura feminina na onda dura. Então, trabalha com as mulheres, cria, né, faz a coisa acontecer nessa área. Mas eu já, por exemplo, já fui... liderei o Ministério Infantil, foi eu que iniciei o Ministério Infantil aqui na Onda Dura. A marca da Onda, eu comecei vendendo camiseta, fazendo uma camiseta de retiro, foi assim que começou a marca da Onda. O Ministério de Ações Sociais, né, eu comecei o Ministério de Ações Sociais. Os eventos foi, né, o Ministério de Eventos, que hoje tem uma diretoria e tal. Enfim, gente, de verdade, é muita coisa. Por quê? Porque o Lipão falou, tinha reunião, gente, precisamos de um ministério de eventos para começar a organizar uns eventos, lá no 3º ano da Onda. Larissa, começa. Então, assim, eu lembro que eu falava, agora sim, agora eu vou no Ministério especializar de Ações nisso. Sociais. Tô feliz, agora eu vou ficar nisso, Deus vai me usar nessa área. Fazia um ano, levantava a liderança, fazia, acontecia, preparava o povo. Lipão, Lari, começa tal coisa. Beleza, aí eu pensava, agora eu vou fazer uma faculdade de eventos, de logística. Nossa, Deus vai me usar nessa área 1 ano, preparando liderança, fazendo... Agora já me acostumei, não vou me formar em nada, vou ficar aqui servindo. Mas sabe isso que a Cal falou, assim, ó, de que quem quer muito, às vezes não acaba não tendo oportunidade isso por Deus, e quem não quer. Porque eu entendo que o serviço, ele tem essa essência. Quem que a gente está servindo? Então, eu vejo assim que Deus, ele olha para o coração que serve. E ele quer ter, né, como instrumento na mão dele quem está servindo a ele. E você vê na história da Lari, né? Talvez muitas mulheres podem olhar e se inspirar, mas ela chegou onde chegou, né? De ter um ministério, um propósito, inclusive até no caso dela, uma influência, uma relevância que não é todo mundo que vai ter, mas Deus tem isso na história dela. Começou através de pequenos sims que ela foi dizendo para necessidades. Exatamente. Que eram bastidores, né? E acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente quer pular algumas etapas e são nessas etapas que o Senhor vai provando o nosso coração. Né? A gente vê na história de muitos personagens bíblicos, né? Como, por exemplo, Davi. Né? A gente vê ele passando por etapas. E até depois que ele foi chamado para ser rei, né? Pô, já nada acontecia, a promessa, né? vamos dizer nada assim. Acontecia que eu fui chamada. Não, e isso também a gente tem que tomar cuidado para que a pessoa não entenda assim, então eu vou fazer um monte de coisa que não de bastidor para Deus me colocar no lugar. Às vezes a gente vai passar o resto da vida fazendo coisas de bastidor. E eu estou servindo, e o meu coração tem que estar entregue naquele serviço, né? E talvez não é todos que o Senhor escolhe para estar num lugar. Eu vejo que a gente hoje está numa geração onde ser influencer, ter uma influência assim diante das pessoas tem uma alta relevância. Então, algumas pessoas almejam isso, né? E tem muitas pessoas que não vão ter, que não vão... E isso não quer dizer nada diante do Senhor. Forçam a barra. Exatamente. Né? Forçam, criam... Eu acho que a Letícia falou agora no final uma coisa que é isso. A relevância é para quem? Exatamente. Né? Para quem?
Porque se a gente for colocar que ser mais influente ou fazer coisas que estão em destaque, isso agrada mais a Deus, a gente entrou num lugar perigoso. Porque não tem absolutamente nada a ver. Né? O nosso foco de empenho, serviço, é para quem a gente está servindo. Nós somos Inclusive, servos. se tratando de uma igreja local, tem muito mais serviço e trabalho nos bastidores do que pessoas que vão estar pregando, ministrando, liderando à frente, assim por diante, né? Se a gente for olhar até em termos numéricos, é um pastor, geralmente numa igreja menor, vamos dizer assim, é um pastor e um monte de pessoas servindo, limpando, organizando, recebendo as pessoas na porta, até em termos logísticos, né? Faz mais sentido, né? E a questão é muito coração, porque muitas vezes as pessoas querem se utilizar do serviço na igreja. Tem pessoas que não querem servir na igreja, é um problema, né? Podemos falar disso. Mas tem pessoas que querem se utilizar do serviço da igreja, na igreja como um meio de plataforma, né? Para serem aplaudidos, para serem adorados, para serem admirados. E aí você está servindo a Deus com os seus braços, com as suas mãos, mas o seu coração não está servindo a Deus, né? Seu coração está se aparecendo, está sendo tomado por vaidade, né? E muitas vezes Deus ele tem essas etapas na nossa vida de você talvez por anos só limpar o banheiro da tua igreja, talvez tendo um propósito no sentido, por exemplo, de você ser uma pessoa que vai pregar ou que vai aconselhar mulheres, tal, mas que ele precisa trabalhar no seu caráter antes de te colocar em algumas posições de destaque, né? Porque no fim das contas, o serviço é um meio que Deus usa para que nós nos tornemos mais parecidas com Jesus. Exatamente. O serviço não é o fim. O serviço não é o fim, porque no céu a gente não vai servir, no céu não vai ter trabalho, né? No céu a gente não vai ter coisa para fazer, gente para recepcionar na porta. Isso os anjos vão fazer, eu imagino, né? Nós vamos estar adorando a Deus eternamente e nós estamos nesse processo de santificação que o serviço coopera. O fim das contas é nós nos tornarmos mais parecidas com Jesus, termos um caráter parecido com Ele. E muita gente acha que a vida na igreja, a vida cristã, o fim é o trabalho, o serviço, a produção, que tem o seu grau de importância, mas não é a finalidade. E os padrões de Deus são muito diferentes dos padrões humanos, né? Talvez para algumas pessoas, alguém, sei lá, com alguns seguidores, ou tem até alguém possa estar ouvindo, poxa, que relevante esse trabalho que as gurias fazem, né? Talvez, diante do Senhor, o que eu faço é infinitamente menos relevante do que a pessoa que está em casa agora ouvindo. Porque para o Senhor é outro padrão, não é o mesmo padrão humano. Né? O que é relevante para nós? É quem tem sucesso, fama, né? Os nossos seguidores, que a gente vê coisas legais fluindo daquela pessoa, e para Deus não tem nada disso. Então, assim, eu me lembro que eu tinha algo que eu falava muito, assim, uma época da minha vida, eu dizia assim, Deus, eu quero ser a última entre os homens, mas a primeira no teu coração. Eu dizia isso todo dia, assim, várias vezes por dia. Deus, eu não me importo que as pessoas não me considerem, que as pessoas não me vejam, mas eu quero que, assim, eu quero ser a menina dos teus olhos, eu quero que tu te alegre com a minha vida. Então, quando a gente tem esse coração, que às vezes a gente precisa repetir isso, né? Repetir para que isso internalize, a gente vai se sentir satisfeito fazendo qualquer serviço. Porque o nosso coração não está em estar em uma posição. Então, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas com o seu chamado. Quando a pessoa diz assim, eu queria saber o meu chamado, a pergunta já começou ruim, porque o meu já não é seu. Mas eu percebo também... Começou ruim, já não é? Existem essas pessoas, né, e eu percebo muito isso, assim, principalmente no Instagram, tal, gente que quer, né, ter um chamado, um serviço, uma função na igreja, mas também... Por outro lado, existe muita gente que tem uma relação de consumismo com a igreja, né? Muito. Aliás, eu até acho que é a maior parte. Será que não? Será? Olha, eu não sei dizer. É porque o que quer muito aparece mais. Mas em termos numéricos, capaz que seja a maior parte. Porque se todas as pessoas trabalhassem em alguma coisa, né? Não sei, pode ser. Talvez olhando para um pouco para nossa realidade, a gente vê um pouco mais disso, né? Mas sabe essa relação, assim, de sanguessuga mesmo, de consumismo? E assim, hoje a igreja, ela... por causa, né, da maneira como a nossa sociedade está colocada, as pessoas confundem mesmo como um lugar de entretenimento onde tu vai, pega o teu lanche e vai embora, sabe? Onde tu vai, assiste o teu show e vai embora.
né? Você senta, participa daquele evento que é o culto, dá o teu like ou o teu dislike, dá até a tua opinião sobre e sai, né? E, nossa, quando a gente olha para a igreja primitiva, não tem nada a ver com isso, né? Todos somos responsáveis pela igreja, é uma comunidade de fé que você é tão responsável quanto o pastor. Claro que tem funções diferentes, implicações diferentes, desdobramentos diferentes, mas assim, nós sustentamos financeiramente essa igreja, nós sustentamos essa igreja em oração. E hoje a gente vê, né, essa mentalidade como se houvesse a possibilidade de eu ir, consumir e voltar para minha casa, né? Mas é muito também por causa... Existe uma propaganda da igreja, muitas vezes, que é no sentido de você suprir suas demandas ali. Então, eu acho que até um ensino da igreja, né? Que a gente está aqui justamente falando sobre isso, que é a nossa própria vida. Ensinar as pessoas que o serviço na igreja é fundamental porque você faz parte disso, né? Você faz parte em vários sentidos, né? E financeiramente, como a Cal falou. E essa mão de obra, ela não tem a ver com o seu desejo, que você gosta, né? Por isso que aquilo que a gente começou falando é muito importante, né? Eu sirvo a um Deus que assim, não sei se vocês já ouviram muito falar isso. Eu sirvo da forma que eu quero, né? Existe sim uma forma de servir que Deus se agrada e a forma que Deus não se agrada, né? Se a gente falar que qualquer coisa vale, a gente está dizendo que é um Deus que tanto faz, né? Um Deus que não se importa, né? Não, mas é a minha intenção só que vale. Não é a sua intenção que vale, né? Deus é muito zeloso. Ele é zeloso com a sua igreja. Então, quando você faz parte de uma igreja, você não se envolve com ela ou não se compromete com ela e sim consigo mesmo apenas, então você não está fazendo parte de um corpo, né, que tem suas demandas, mas sim você está lá sozinho, né? E você vai viver uma vida cristã manca, né? Porque é no serviço que eu me humilho, é no serviço que eu convivo com o outro, é no serviço que, inclusive, eu desenvolvo habilidades que Deus quer desenvolver na minha vida. A gente tem muita história na onda, né? De pessoas que começaram servindo, por exemplo, nas mídias e isso virou uma profissão. Sim, né? muito comum. Muitos líderes, assim, até de grupos pequenos, na nossa realidade, assim, desenvolveram uma capacidade de ministração, de oratória, de ensino, que às vezes foi culminar lá numa apresentação de TCC. A gente ouve muitos relatos, assim, né? Deus usa para muitas coisas na nossa história e Ele, como eu estava falando, Ele vai nos forjando em meio a isso, né? Então, assim, vive uma vida cristã manca quem não se coloca à disposição em servir. Em contrapartida, estou levantando aqui vários personagens, né? Em contrapartida, tem aqueles que mergulham na igreja, moram na igreja e nunca mais lavou a louça, nunca mais estudou, né? Nunca mais olhou nos olhos dos pais. Não sei se vocês já viram realidades assim. É raro, mas acontece muito. Não, e assim, a gente precisa também entender o seguinte, que a igreja, ela é um milagre. Eu acho a igreja um milagre. Porque, assim... Tem tudo pra dar errado, né? Tudo. Gente, assim, a igreja... Tendo gente, já tem tudo pra dar errado. Pensa assim, ó, pessoas completamente diferentes, de culturas diferentes, não estão ali, né, unidas por um propósito de Cristo, mas não é um desejo em comum, né, que os une. Não é o futebol que todos têm, né? É uma outra coisa, é um chamado mesmo de Deus. O Senhor tem escolhido aquelas pessoas para estarem ali. Elas precisam fazer muitas coisas acontecerem, né? Muitas, a gente tem ministério, limpeza, é isso e aquilo, todo com funcionamento. pouco dinheiro e sem nenhuma remuneração, né? Para a grande maioria, o serviço é sem remuneração, né? Se algumas igrejas que têm condições. Então, assim, a igreja é um milagre, né? É um milagre que funcione tão bem. E às vezes as pessoas olham de fora, por exemplo, olham para uma igreja como a Onda, ou como uma igreja que tenha um pouco mais de tamanho, assim, né? Tenha mais pessoas, né? Isso que eu quero dizer. E pensa assim, poxa, mas tem tanta gente servindo, eu escuto isso direto. Eu não comecei a servir porque tem tanta gente. E aí, quanto mais gente, é mais trabalho. Todos os setores da igreja, seja a sua igreja de 50 membros, seja a sua igreja de 50 mil membros, existe demanda para esse setor. Jesus um dia, né, olhou as ovelhas sem pastor e falou para os discípulos, né, vamos orar, orem ao Pai para que mande trabalhadores. E se tem uma oração que está sempre atualizada, é essa. A gente vê isso numa igreja grande, né? Porque é bem isso, às vezes as pessoas pensam, tem muita gente já fazendo, né, mas
existe demanda. Enquanto houver pessoas que não conhecem Jesus, existe demanda. Enquanto Jesus não voltar, tem espaço para você servir, né? Em diferentes áreas, enfim. Mas agora sim, a gente está falando de serviço. Que serviço é esse, né? Porque às vezes a pessoa está ouvindo e falando assim, bem, o que eu faço então, né? Por onde que eu começo? E assim por diante. Que serviço? E aí eu vou jogar aqui, né? Existe algum espaço, tipo assim, qual é o espaço da mulher, né? Olhando para que é um podcast de mulheres. Então, a gente está falando para mulheres que, de alguma forma, entendem que devem servir, né? Elas, tipo, como que elas fazem? Que serviço é esse que a gente está falando? É isso aí. As duas aqui esperando a outra. Não, eu vejo assim, cada igreja tem a sua demanda, né? Então, a gente poderia falar da nossa realidade aqui, a gente tem serviço para tudo, né? Então, onde você quiser atuar, né? Fica à vontade. Fica à vontade. A gente pode ter uma cartela aqui, né? Mas, assim, eu vejo que a mulher, ela tem muito a contribuir em várias áreas, né? E aí depende muito da igreja local, de onde ela está inserida, né? Então, eu vejo, assim, que o passo que eu indicaria para essa pessoa pergunte ao seu pastor. Pergunte para a sua liderança assim, olha, eu tenho, sei lá, às vezes você vai ter alguma habilidade e você pode trazer isso como olha, eu escrevo bem, ou eu sou boa para limpeza, ou, sei lá, eu canto, né, ou, sei lá, danço, enfim, né, cada um tem sua habilidade, mas eu tô aqui disponível para servir nessa área, se possível, se for noutra que houver necessidade, eu tô aqui disponível também, porque cada um vai ter a sua realidade, e em todas as igrejas eu creio que existe espaço para a gente atuar de diversas formas. Tem uma coisa que é interessante, que às vezes a gente acha, ou às vezes não, né, eu acho que para nós já está muito claro isso, mas se existir alguém que pensa isso, que a igreja é um lugar assim, eu sou formado, tenho habilidade, eu sou boa nisso profissionalmente, estudei para isso, quando eu vou para a igreja agora eu quero fazer outra coisa, que aqui é o meu espaço de dar uma relaxada. Então, se eu sou, sei lá, vou jogar aqui, sou uma advogada, uma mulher, estudei, trabalho nessa área e tal, mas quero chegar aqui na igreja, quero cantar, tô aprendendo a cantar e tarará, e tarará. Eu não vejo problema no sentido se há espaço para isso e se você, né, existiu espaço para isso, que bom, legal. Mas uma coisa que eu queria levantar aqui é muitas pessoas que têm profissões, têm tudo, e às vezes até dado por Deus mesmo, né, o abrir de portas para chegar lá na faculdade, o abrir de portas na profissão que você está executando ali, exercendo. E jogar isso fora, né? E às vezes você poderia ser, por exemplo, não, eu quero servir voluntariamente como advogada, ou não, né? Às vezes está precisando lá de auxílio para mulheres ou para famílias na comunidade. Eu acho isso tão interessante, assim, você olhar para aquilo que Deus já te deu. Tudo Deus é que deu, porque aí, né? eu acho que também tem a ver a visão que a pessoa tem a respeito do trabalho. Eu entendo que o meu trabalho também é uma forma de servir a Deus. Sim, independente se eu estou dentro da igreja ou não. Eu acho que existe uma questão também que acontece de que em algumas igrejas não há espaço para isso e que às vezes você que vai levantar esse espaço mesmo, né? Por exemplo, na nossa igreja, vou falar da minha profissão, né? Temos várias pessoas formadas em psicologia, são psicólogos, atendem nos seus consultórios, mas oferecem, vamos supor, ali umas 2 ou 3 vagas da sua agenda para servir pessoas voluntariamente, para atender pessoas voluntariamente, encaminhados pelos pastores, né? Que são pessoas da igreja local. Eu sei que tem dentistas também, né? Tem médicos na nossa igreja que também exercem esse tipo de serviço, né? Então, às vezes, não tem essa abertura na sua igreja, mas você talvez está ouvindo esse podcast e pensando, nossa, mas eu tenho como contribuir. Às vezes vai surgir de você. E assim, conhecendo um pouco os pastores, muito dificilmente você vai ouvir um pastor dizer, não, a gente não quer o teu serviço, né? Porque, pelo contrário, os pastores tadinhos estão sempre à procura de pessoas que podem dar do seu tempo, da sua habilidade, do seu conhecimento, da sua formação, enfim. Eu acho que eu elencaria aqui uma ordem, né? Aonde eu posso servir, né? Uma mulher comum, uma mulher que está nos ouvindo, uma mulher que trabalha, enfim, que ainda não, né? ou que não exerce nenhuma função ainda na igreja e quer servir. Eu diria assim, primeira coisa apresente a sua profissão, aquilo que você sabe fazer.
Porque às vezes aquilo é uma demanda real para a igreja e que precisa de alguém habilitado, que sabe o que está fazendo, né? A igreja ela precisa ser cheia de gente, tem áreas de habilitadas. Porque tem várias outras áreas que talvez não precise de tanta, não precisa dessa formação, enfim. E que outras pessoas podem contribuir. Mas talvez Deus te deu isso e você pode usar isso. Então, a primeira coisa, apresente sua profissão. Segunda coisa, não tem espaço para isso. O que você gostaria de fazer? Existe, talvez, coisas que você olhe para você e fale assim, né, na minha profissão não encaixa, mas eu gostaria de estar com as crianças, ministério infantil, né? Então, apresente seu gosto. Por último, se aquilo não se encaixar, então pergunte qual necessidade que a igreja que eu preciso, né, que eu posso estar cobrindo ali. Então, acho que... Ainda não achou? Evangeliza. Traz pessoas. Gente, porque acolhe pessoas. Quantas Perfeito. vezes, talvez, na sua igreja tem uma pessoa assim que chegou, tá ali meio perdida, né? E você poderia servir sentando do lado, perguntando o telefone, perguntando o nome. Porque às vezes a gente é meio bicho do mato também, precisa ter uma função oficial. Mas a vida do cristão não é uma vida de função, é uma vida de serviço. Então, o cristão, ele tá sempre atento às necessidades. Ele é o tipo de pessoa que quando tá, né, num rolê e tal, ele começa a juntar as coisas da mesa, ele começa a perceber se alguém tá precisando pessoas, de água, né? Ele vive uma vida de serviço, né? Inclusive, você é um hipócrita se você na igreja faz e acontece, na tua casa tu nem tira os pratos da mesa, né? Nem ajuda a lavar a louça ou algo do tipo, né? Porque não tem a ver com a função, a posição, mas tem a ver com esse espírito pronto Servo, a lavar né? os pés dos outros. E de Pronto, ter aquela assim. sensibilidade, por exemplo, tu tá no culto mesmo, né? Tu não precisa, de repente, ter um ministério, de repente na sua igreja não tem um ministério que vai acolher as pessoas. Tome isso para si. Se responsabilize, vá atrás, abrace. É tão interessante que às vezes a gente pensa, poxa, um abraço, né? A gente tem uma pessoa muito característica nossa, da nossa igreja, que é muito acolhedora, que abraça, que beija, e acaba não fazendo isso oficialmente, ele não tem o ministério do abraço, do beijo, mas ele tem... A barraca Mas ele do queria beijo. ter. Ele queria, mas ele tem essa função no corpo. É tão engraçado isso, né? É uma função tão peculiar e que ele assumiu para si. É dele, né? Então, às vezes, isso aí precisa se levantar também na vida. Tem uma conversa que eu tenho, que é que sempre quando nós aqui trabalhamos com grupos pequenos e os líderes dos líderes, né? Que são as supervisoras. E eu tenho uma conversa prévia a ela se tornar uma supervisora aqui na igreja, que é onde ela vai cuidar de um grupo maior de mulheres, né? Vai estar sob a liderança dela e tal. Que não é uma função ainda integral, ela não vai ser assalariada, mas ela já trabalha ali cuidando de outras mulheres, enfim. Então, prévia a ela assumir essa área, eu tenho uma conversa comigo, né, que já passou ali por outros, né, já estava convivendo, então as meninas mesmo falam, Lari, essa aqui é a que a gente acha que é possível, é ela. E aí eu vou nessa conversa, tem uma pergunta que eu elaboro várias perguntas, e aí tem uma pergunta lá que eu sempre faço para todas elas, né? Se você viesse trabalhar, né, integralmente na igreja, salariada ali para trabalhar, cuidando de pessoas full time da sua vida, né, se dedicar a sua vida para a igreja, abrir mão do teu emprego, enfim, vir para a igreja, o que você tem que só você contribuiria aqui na igreja local? E é muito interessante porque a maioria deles... Muita entrevista de emprego, assim, né? A maioria das pessoas, tipo, ficam meio... Eu falo, não, eu só perguntando o que você sabe fazer, que contribuiria. Porque, às vezes, não tem ideia. E é muito legal. Já apareceu, por exemplo, assim, ó. Eu sou coordenadora, professora, sei lá, numa escola. E o meu sonho é abrir uma escola por princípios. Então, se a igreja precisasse, eu estaria lá no Olha corpo só, que docente legal. da escola. Né? Apareceu várias coisas. O nome dessa pessoa, tu lembra? Pra eu chamar pro Kinder? Manda aqui, ó. Aí, por exemplo, teve outras que falou assim, né? Eu trabalho como advogada, então seria essa área que eu atuaria não só no escritório da Onda Dura, mas também na parte social. Então, e é muito interessante essa pergunta, porque é justamente isso. Nós precisamos de
Existem funções que precisa ser habilitado para isso, né? E eu acho que deve acontecer também um serviço orgânico na igreja. A gente falou de recepção de pessoas, né? Mas também, assim, de cuidado uns com os outros, né? O apóstolo Paulo fala aos colossenses, né? Para aconselhem-se e ensinem uns aos outros, né? Então, às vezes a gente acha que é só o conselheiro, o líder, o pastor, tal, mas a vida da igreja é uma vida de serviço e às vezes precisa da intencionalidade da nossa parte, assim, de mandar uma mensagem, perguntar, olha, você tá bem? Vamos se encontrar para ler a Bíblia juntos. Você não precisa ser um discipulador, um líder daquela pessoa para edificar a fé daquela pessoa, né? Ou até de orar. Eu adoro quando eu recebo alguma mensagem, oi, tô orando por você. Tipo assim, não é uma pessoa responsável por orar por mim, nem pedir oração, mas eu me sinto tão cuidada, tão guardada, né? Porque tem coisas na igreja que são funções oficiais, que você vai cumprir uma escala, que você tem um horário, mas tem outras coisas que você pode fazer organicamente, né? Que flui do amor ao próximo, que flui de você estar atento às necessidades também. Por exemplo, até com o espaço da igreja, né? Talvez você não é responsável por limpar, organizar o espaço, mas você está ali, está se preparando para começar o culto, viu um copo no chão, levanta, junta, sabe? Esse espírito de serviço, assim, que mostra um zelo pela igreja. E aí vai totalmente contra aquilo que a gente estava falando dessa mentalidade consumista. É parte de uma mentalidade de que, cara, a gente é a igreja, né? Eu faço parte. Exatamente. Não, e eu queria até levantar essa questão, assim, porque talvez a pessoa esteja ouvindo agora em casa e pense assim, poxa, mas eu tô numa fase da minha vida, né? Ali, maternidade, né? Enfim, Fazendo que eu não mestrado. consigo servir. Eu queria, mas talvez eu não consigo. Como é que foi isso para vocês, assim, durante a história de vocês na igreja, assim, tu que já teve filhos, Lari, como é que te sentia? Mal. Eu acho que eu fui muito imatura também no primeiro, no segundo eu consertei melhor, assim, acertei melhor os Tu era ponteiros, novinha né? também, né? Que Eu idade tinha tu tinha? 18 anos. Meu Deus do Eu tinha céu. 18 anos e era o primeiro ano do ministério na igreja, então acaba que, assim, não tinha ninguém, né? Se não fosse eu e meu filho embaixo do braço, também ninguém ia fazer, né? Mas é muito interessante porque, assim, eu sempre falo para as meninas que às vezes tem muita gente que fala assim, mas né, se a gente for igual a Lari nesse sentido, né, a gente vai perder a nossa família. Porque é interessante, porque realmente Deus tinha um chamado para mim e para o meu marido específico naquela temporada, como o primeiro ano do ministério, não tinha ninguém para fazer o que a gente tinha que fazer. Então, eu falo que Deus parece que permitiu esse sacrifício para que outros pudessem vir, nascer, crescer, né? Então, é tão interessante. O meu filho, ele ama a igreja, essa graça de Deus, né? Porque a gente precisou dar tudo o que a gente tinha. A minha casa era a própria igreja. As pessoas As vinham, reuniões eram lá. as reuniões era comigo amamentando, né? Então, assim, o primeiro foi um pouco mais difícil nesse sentido, justamente por isso, era eu e ele. Era a minha família só que tinha para cuidar da igreja. Então, assim, eu vi a graça de Deus permitindo nós passarmos por isso. Eu cresci muito nessa temporada. Coisas que hoje meninas que estão... A Cal não precisa passar, né? Eu precisei passar para que a Cal Foi não uma precisasse desbravadora. passar. Tem aquele negócio, né? Entrou no mato para cortar e os outros passarem bem. E literalmente. E é tão gracioso ver da parte de Deus que, assim... Eu não tenho problema com isso, o meu filho não tem problema com isso, minha casa é super saudável, hoje a gente, né, consegue viver outras realidades. Mas já no segundo filho, já foi um pouco diferente, né? A gente já conseguiu... a gente conseguiu estabelecer uma rotina nova, pessoas para liderar no meu lugar. Então, as coisas foram muito mais fáceis, assim, né? Mas nós, como Ondadura, eu acho que é até importante levantar essa bola, porque eu acho que é legal pensar nisso. Nós, mulheres, a gente tem... É diferente dos homens nesse sentido, porque acaba que a gente engravida e, enfim, e passa por esse período, e o quanto que a gente precisa ser apoiados pela igreja também nesse sentido, com né? certeza. Quanto que a igreja ela é importante nesse processo porque já é um movimento difícil, né? Então, na Onda, nós respeitamos isso nas mulheres, né? A gente já errou muito, foi como eu falei. Eu acho que na nossa imaturidade, eu pensava, início do ministério, não, todo mundo tem que estar e fazer e acontecer, e leva junto, e não sei o quê. E essa foi a minha história, né? Precisou ser assim, não só comigo, na verdade. Teve outras líderes na época que, assim,
teve que ser assim, né? Para que a igreja pudesse. E hoje a gente consegue perceber, assim, o desenhar de Deus. E eu tenho clareza, assim, Deus foi muito claro com a gente. Isso vocês precisaram passar para que outras pessoas viessem e pudessem viver uma igreja saudável. Então, hoje nós vivemos outra realidade e nem é a nossa recomendação, né? Faça tudo, não pare, vem com o filho debaixo do braço, isso aqui, essa loucura toda. Não, muito pelo contrário, né? O nosso incentivo é exatamente esse. Olha, esse é o tempo de você ir, ficar, né? Os primeiros tempos ali é 100% bebê, né? Depois existe todo um processo também para que você retorne, o quanto que isso é importante também no momento certo, no momento em que vocês definirem que isso é bom para a família de vocês. Isso eu tô falando de mulheres que, né, trabalham na igreja, no corpo ali da liderança, né? Que serve. E exatamente. E aí se desdobra em quem serve também. Eu acho tão legal a gente, né, pensar assim, o quanto é necessário um equilíbrio nisso, porque hoje a gente vê 2 pontos, assim, né? É muito difícil tu ter mulheres que conseguem equilibrar essas questões. Ou são mulheres que não conseguem respeitar o próprio período do seu corpo, todas as questões hormonais, da própria maternidade, seu momento, ou também aquelas mulheres que entram naquele mundo e não conseguem nunca mais servir a igreja, não conseguem vir ao culto, né? Que, não, às vezes, assim, nem é questão de serviço, às vezes é questão de vir à igreja, mesmo, né? E aí demora, assim, leva 1 ano, 2 anos para começar. Eu acho que precisa ver esse equilíbrio, porque também é errado. A gente olha e diz, fulano levar à igreja, mas também é errado a pessoa entrar nesse mundo e não conseguir esse rompimento, porque antes de mãe, nós somos filhas, nós somos servas do Senhor, nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Antes de ser mãe, né? Então, isso tem que ter um lugar também. Eu acho que a gente tem que considerar também que nem sempre a igreja, dependendo do contexto que você tá, vai saber conduzir isso aí da melhor forma, né? Então, é você que precisa ter esse discernimento, essa compreensão de que a minha vida cristã não parou, mas que existem tempos e eu preciso discernir os tempos, porque às vezes é muito, aliás, comum que a igreja sempre vai estar chamando gente para servir, porque a gente vive essa realidade como quem trabalha na igreja, a gente sempre precisa de mulheres. A nossa oração é sempre essa: Deus, levanta trabalhadores, levanta novas mulheres disponíveis a servir, que deixem o seu egoísmo de lado. Então, o convite, ele sempre vai estar. Quem vai ter que dizer, olha, agora eu preciso dar uma segurada, sou eu. A gente falou disso num outro episódio, né? E, em contrapartida, a igreja não vai te buscar em casa e dizer, olha, agora tá na hora de voltar, né? E você, enfim, já viveu esse tempo aí, vamos começar a se envolver um pouquinho mais de novo. A igreja nem sempre vai conduzir ou com sabedoria, ou porque não tá pensando especificamente em você, né? A liderança tá pensando nas necessidades da igreja. E aí entra o teu discernimento pessoal, né? De observar e tomar muito cuidado com os pecados que podem confundir isso, né? Às vezes a preguiça, às vezes essa coisa do ativismo, enfim, para cada um pode pender para um lado, né? Mas é um discernimento pessoal, como a gente estava falando num outro episódio, porque nem sempre você vai ser bem direcionado, nem sempre você vai ser bem pastoreado. Sabe, que eu tinha uma dúvida, assim, com relação a isso, porque, por exemplo, o Samuel, a Elisa também, mas, assim, foi muito criado dentro da igreja. Eu sei lá, fiquei ali uns primeiros dias em casa, mas em seguida já retomei, sempre trabalhei, né, aí no meu serviço integral era trabalhar na igreja. E eu tinha esse questionamento, pensava assim, poxa, será que eu não estou exagerando? Será que eu não deveria ter esse cuidado de deixar ele, né, em casa? E eu tinha muita dúvida, assim, com respeito ao Samuel. Será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou servindo demais? A gente que é mãe, às vezes tem essa dúvida. Será que eu deveria ter ficado em casa hoje? Né, enfim. E aí eu tenho um casal, porque assim... Hoje eu tenho um filho de 13 anos e uma filha de 6. Eu olho para eles e eles amam a igreja, eles, né, vêm para o culto, eles não têm nenhum problemas assim graves. Então, eu posso olhar para a minha educação e dizer, poxa, tá dando certo, né? Eu acho que o pai, às vezes tem algumas mães com os filhos pequenos, tá dando certo. Mas é que ainda não é uma fase que a gente consegue avaliar exatamente qual é o reflexo que isso tem.
né? E eu lembro que eu tive uma experiência que eu vim uma vez aqui para Santa Catarina de férias e tem um casal que eu amo demais, o Castilho e a Eliana, se eles, né, ouvirem, eles vão saber que pessoas que são para mim uma referência de família, são pessoas assim, pastores mais velhos que eu vou lá e pergunto, tenho conselho. E eu me lembro que a gente estava sentado na mesa e eles têm os 3 filhos deles, que hoje são adultos casados, né? E os 3 são pessoas fantásticas, maravilhosas, homens de Deus. E eu até me emociono, assim, porque eu estava olhando, assim, para eles, e eles contando, assim, da vida deles na igreja, de como eles levavam as coisas, os filhos, e aquilo me alegrou tanto, porque às vezes a gente se preocupa, poxa, será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou expondo o meu filho a escolhas que são minhas? E a gente precisa entender que o filho vai amar estar ali, se aquilo representar para nós um amor ao Senhor. Ele vai interpretar aquilo, né? Agora, se eu estiver fazendo aquilo ali, né, pensando num reconhecimento pessoal... Fui obrigada, né? Ou dar um mau testemunho na minha casa, aquilo talvez tenha um reflexo ruim. Então, assim, para as mães que vivem, que servem, as famílias que servem, né? Pensem que é um legado de amor ao Senhor, né? E eu creio, em nome de Jesus, que na minha família vai dar certo, né? E creio que também na família de vocês. A gente tem que ter essa fé de olhar para alguém e pensar, poxa, se deu certo, eu quero viver isso também, né? E durante esse processo, né? Lá em casa a gente conversa muito com as crianças, né? Por exemplo, os meus filhos, a gente trabalha direto toda semana e tal, né? Mas o quanto que isso é dosado, né? Por exemplo, na nossa casa, todas as manhãs com eles, nosso dia de folga é com eles, né? Enfim, por exemplo, eles pegam um culto, eles vêm em um culto, e são os filhos do pastor, também, né? sabe? Porque eu às não vezes trago sempre. A expectativa é muito grande. Os filhos dos pastores têm que estar, se eu quero. Não, gente. Eles vêm em um culto, né? A gente está ensinando, a gente serve. Então, assim, é tudo muito conversado durante todo esse processo, até eles serem grandes. O que nós queremos é que eles amem a igreja. Exatamente. Né? E é muito interessante que, assim, às vezes as pessoas acham que a igreja quer que a mãe, né, a mulher, ela que trabalha, às vezes não só a mãe, né, mas que a vida maluca fora da igreja, né, que não consegue esse espaço, ou essa mãe que não consegue retornar, de achar que a igreja tá tipo assim, a igreja precisa de você, precisa que você volte, porque a igreja, a gente tá pedindo isso porque, né, você tem que fazer alguma coisa e tal. E, gente, de verdade, a nossa única preocupação é com essa ovelha, essa mulher, você mulher, que está perdendo de viver o privilégio que é servir, né? Deus não precisa de assistentes, de ajudantes, né? Mas é um privilégio pra gente, porque nós somos amadas, né? Alcançadas. E é um cuidado que nós, como igreja, por exemplo, falando de onda dura, quando a gente fala, poxa, né? Eu sempre pego as gravidinhas assim mais perto, né? E falo, vamos estabelecer um ritmo pra tua volta e tal, né? E não tô falando isso porque a gente precisa. Né? Não, isso é um cuidado nosso. Eu sei o que vai acontecer se você ficar. Se você ir ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu sei onde isso vai parar, né? Vamos lá, né? E é um cuidado com a sua vida, com a vida da sua família, com o relacionamento teu com Deus. Então, o serviço, ele é parte da nossa vida como mulher, como homem, como filhos de Deus, como participantes do corpo de Cristo, né? Então, acho que isso é algo que a gente precisa ter como... eu vou pra academia, eu trabalho, eu cuido dos meus filhos da minha casa e sirvo, né? Sim, faz parte da vida cristã. Faz parte do nosso checklist ali da semana e precisa. Muito bom. Muito bom, gente. Encerramos aqui, então, mais um episódio do Mulheres Reais. E foi muito bom. E aguarde com expectativa a nossa próxima série. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.